Esse rio arrojado vai falar de cima embaixo. Ele nasce ali perto de Posse. Então ele desce aqui até o São Francisco, ele cai ali no Formoso, Corrente e vai para o São Francisco. Tudo isso é alimentação para o São Francisco, né? E lá, do Brejo Verde em cima, desceu com esse rio aqui, desceu nessas praias, rodou aqui, nesse mato aqui, até desceu lá na ponte. Uns 40 anos que esse rio, uma fartura esquisita. Cana, feijão, para todo mundo a vida era boa, todo mundo tinha vida boa. Aqui nesse rio, estamos aqui em torno de 3.000 famílias que vivem nas margens dele, direto, são agricultores e agricultoras que vivem. Quando a gente era criança, aqui onde a gente está era um remanso. E a gente não conseguia enxergar o fundo do rio. Então os primeiros banhos eram na cuia e quando pegava 2 meses de idade, 1 ano, você veio banhar no rio. Não no período frio, mas no período quente, era um banho rápido. Então nós nascemos dentro d'água. Então a nossa sensação com a água ela é desde sempre. Nós temos fundo e nós temos fecho. Fundo é onde as comunidades estão ali. É o fundo. Tem uma casa, o fundo da casa é o lugar de solta. Então é um fundo de pasto. O fecho está distante das moradas das pessoas. É essa área de uso coletivo entre compadre, comadre, os parentes e que vem passando de geração em geração. Todo esse território que a gente tem aqui, que para ter essa solta, nem só para solta, mas como para os frutos, as plantas medicinais, né, que muita gente se cura com plantas medicinais e que é riquíssimo o cerrado. E é nos fechos que estão, além de estar o cerrado, está a fauna, a flora, e aí está as nascentes que abastecem os rios. Tinha a prática no cerrado de levar os animais para pastorear, a vegetação nativa lá do cerrado. 2 períodos distintos do ano, que era no início da chuva, de setembro para outubro, retornava em dezembro com os animais, no término da chuva, final de fevereiro para março, levava os animais novamente para os Gerais. Nós temos relato há mais de 100 anos que o nosso povo está lá, porque nós somos descendentes de índio e de negro, e foram esses povos que primeiro ocuparam essas áreas. E tudo isso era preservado, lá na década de 70, 60, por aí. E a partir do momento, o agro chegou, né, os empreendimentos foi chegando, e foi tocando essas comunidades, encurralando, na verdade, essas comunidades. E hoje a gente, de toda essa área, a gente só conta com 5%, as demais já foi devastada. Foi a partir desse período da pressão do agronegócio para a região, as pessoas estavam vendo isso um risco muito iminente de perder seus territórios, então resolveram demarcar um pedaço, para dizer, ó, daqui para baixo vocês não passam.
Na década de 70, ela veio de forma muito agressiva. Vieram para tirar a força. Prendeu, atirou, bateu nas famílias. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu presenciei minha casa ser toda detonada. Isso ocorreu com dezenas de outras famílias, dezenas de outros camponeses que estavam que campeavam, que era vaqueiro, que tinham os territórios. E daí para cá vem essas mesmas práticas de expulsão, de violência, de processo, de intimidação, de pistolagem e de cooptação. Como eles vêm desmatando e secando as nascentes, lá em cima eles não estão conseguindo produzir mais porque desmatou, secou a água, a chuva diminui. Então diminuiu a água, agora eles estão vindo querendo os nossos que estão preservados, porque eles vão desmatar e vão perfurar poços artesianos para fazer agricultura irrigada. A questão do desmatamento aqui mais é para a monocultura de soja, de algodão, de eucalipto. Agora está vindo para batata, para frutas. Então, assim, é acabar com várias variedades para se produzir uma. E, assim, eles utilizam hoje um modelo de armazenamento de água, né? Retira com poço artesiano e faz os armazéns de água, os famosos piscinões, para alimentar os pivôs centrais. Então, assim, você chega numa dimensão que você não vê rio nem de um lado nem do outro, mas tem um piscinão ali enorme. De onde vem essa água? Tem uma dinâmica aqui, sempre foi a dinâmica que era primeiro captar água dos rios mesmo. Esse rio, por exemplo, aqui, antes tinha mais de 14 pivôs centrais pegando água do rio, desse rio, diretamente. Com o desmatamento, o avanço do desmatamento, o rio começou a secar e com os pivôs centrais. Em 2005, o Estado determinou que não pudesse mais pegar água do rio Correntina. Aí só que em compensação, o que aconteceu? Os caras não podem pegar água do rio, mas podem pegar do aquífero. O aquífero funciona assim. Aqui está a superfície, os chapadões do Urucuia. Se o aquífero está acima do nível do rio, então o aquífero está alimentando o rio. Conforme o aquífero vai rebaixando o seu nível, ele vai chegando à cota zero, ele vai perdendo contato com o rio, como já aconteceu aqui, vários rios afluentes desse rio Correntina, por exemplo, o rio Veredão, a parte alta, Veredãozinho, esses rios já não tem mais água. O córrego secou, parece que o tempo, eu não sei o que foi, que as águas do córrego ficou pouca, a água não deu mais para botar no rego para render, para descer. A água dá, é pouquinha água. Quantas cabeceiras não tem aí? Eu conto elas todinha daqui do Catulé, Vereda do Rancho, Morrinho, Entre Morro, Gás de Firino, Sambaíba, Roncador, até chegar lá no Cajueiro. Mas tudo, as cabeceiras, tudo foi arregaçado, porque já secou tudo. A água diminuiu. Que passava essa água aqui direta, e aqui era cheio, aqui era cheio. Isso aqui ninguém via essas pedras. Agora pensa o tanto que ele baixou. Foi pouca coisa? Não foi. Muita coisa. Esse rio aqui era outro. Não é nunca o que a gente conheceu, de quando eu era menino até agora. Se aqui está desmatado, a chuva choveu de noite, amanheceu de sol. Aqui onde está desmatado, ela não seca, mas enxuga. E lá dentro do mato está molhado. Em anos antepassados, lá para agosto, setembro, a gente via o leito do rio secar bastante. Mas dos 2 anos para cá, principalmente esse ano aí com as mudanças climáticas, a gente está sentindo isso agora, no mês de maio. E no período chuvoso também, onde entra a questão dos agrotóxicos, né? No período chuvoso, que a gente começa a beber água do rio, né? Meia barrenta e tal,
o número de pessoas com diarreia, com dor de cabeça, ela cresce muito, muito, muito. O hospital enche de tanta gente doente nesse período. Essas 3.000 famílias que estão aqui na barranca desse rio precisam desse rio para se alimentar. Então, quando se instala os pivôs e as bombas de tamanho enorme, a água que é nossa e que a gente prevê, ela vai embora. A gente está perdendo o rio aos poucos. E a perca maior é onde está o cerrado sendo retirado. Assim, está substituindo o cerrado por soja, por algodão, por gado, por café, por cacau. Aqui mesmo nós estamos em um local, na fazenda do meu avô, que nós não estamos conseguindo plantar mais, porque a água já não chega. Está passando esse canal aqui, uma pequena porcentagem do que passava, eu acho que não está 10% do que passava antes. Com a gente lá, está acontecendo tudo isso, e a partir do momento que nós desistirmos daquilo lá, pior vai ficar. Então nós já chegamos aqui a uma situação. Ou nós vamos morrer na bala ou vamos morrer de sede. Nesse Novo Fecho nós temos 72 nascentes que alimentam esse rio. E elas só estão correndo com vitalidade nas áreas de cerrado em pé. Então, o cerrado em pé ele é essencial. Sem o cerrado, com o cerrado no chão, a vida dessa população ribeirinha, ela está ameaçada. É esse rio que vai alimentar o Rio Corrente e é esse rio que vai para o São Francisco. E o São Francisco tem mais de 13 milhões de pessoas que dependem dele para viver. E é o cerrado em pé que possibilita essa boa condição da água nascer. Então o cerrado ele é o nascedouro. Aqui a gente tem usado que o cerrado ele é o pai e a mãe da água. Ele é o pai e a mãe das nascentes. Como diz o professor Altair Salo, o cerrado era a questão de segurança nacional, porque a preservação do cerrado, ele hoje está relacionado ao quê? A 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras dependem desse cerrado. Precisamos preservar a caatinga. A caatinga é muito rica, é um bioma 100% brasileiro. Você tem espécies aqui, nós temos espécie, a barriguda, que é parente do baobá, é milenar. Essa espécie está em extinção. Nós temos um cerrado piquizeiro, tem um buritizeiro, tem a mangaba, tem o puçá, tem inúmeras espécies. É uma verdadeira tragédia, não só ambiental, mas social. Imagina aí, a região que já é tão castigada pela escassez hídrica e perdeu o seu maior fonte de água, de geração de energia, de transporte, de cultura. Ao mesmo tempo que as empresas tentam cooptar, a gente tem criado condições dos jovens ir para o território. E quando a gente chega no território, chega na centro, todo mundo se encanta. As empresas tentam tirar o jovem para não conhecer, a gente e as lideranças e as comunidades estão levando o prazer. Esse espaço é seu, é sagrado, é bonito e é o que proporcionou condições para 10, 8 gerações estar aqui. Sim, os meus pais, meus avós se derramaram suor fazendo as cercas. Então, quando o jovem vai para os territórios se envolver, fazer a cerca, derramar o próprio suor, eles dão outro significado a isso.
e que a gente quer esse território livre para manter, né, a água, manter a vida que a gente sempre viveu, que os nossos antepassados viveu, lutou, e que nós estamos hoje aqui nessa luta para que possa garantir também às futuras gerações que eles possam usufruir desses territórios, das águas, enfim, de tudo. E nós estamos na luta contra o tempo porque assim, existe pouco cerrado. O cerrado está quase todo no chão. O que a gente está fazendo como comunidade tradicional, de 90%, de 100% do que era, estamos com 3%, é quase nada. Mas isso para nós significa muito. E inclusive a forma de dizer que é possível viver plantando, colhendo, cuidando da água, produzindo comida de qualidade sem ter que derrubar o cerrado, conviver com o cerrado em pé.